está aqui já. Deputada Soraya, a gente quer, acima de tudo, agradecer demais por toda a dedicação, por todo o empenho, tá? Quero deixar um recado que não cabe para ti, mas que eu gostaria que todos os outros parlamentares que foram convidados estivessem aqui para a gente só lembrar uma coisa. As crianças do Brasil, elas são civis, elas não são cidadãs, porque elas não portam título de eleitor. Então, elas não precisam se envolver em barganha política, partidária, eleitoral, sabe? Mas todos aqui, das duas casas, precisam ter o compromisso civil e moral com essas crianças. Infelizmente, pode ser chocante o que eu vou dizer, mas diante de tudo que a gente tem vivido, eu sinto que o Brasil está aliciando os seus menores. E isso é muito triste, né? O Brasil se orgulhou de implantar, de ser o pioneiro na implantação da lei da alienação parental, né? O México pegou o embalo em seguida, engraçado, né? Implantou depois e revogou antes. Porque reconhecer um erro é um ato nobre. E é isso que precisa ser feito, né? Ontem, no evento de ontem, muito bonito, na premiação de ontem, eu ouvi muito, e como está na moda, né? Se falar do feminicídio, tá? E eu quero dizer para vocês que o que a gente está vivendo é um feminicídio. Todas somos vítimas de feminicídio. Diria e mais o um pior feminicídio que você pode ter na vida, que alguém tentar te matar vivo. É o maior feminicídio que a humanidade pode cometer na vida, tá? É um feminicídio moral, é um feminicídio espiritual, é um feminicídio psicológico, é um feminicídio patrimonial e, acima de tudo, é um feminicídio à maternidade. Taxaram na nossa testa um carimbo de alienadoras e, em seguida, de chocadeiras. Para terem... Eu agradeço muito a Deus, todos os dias, por entender que as minhas filhas são vítimas de violência física, coação e ameaça. Mas agradeço por entender que, graças a Deus, elas não são vítimas de abuso, o que é uma violência ainda maior, né? E isso precisa ter um fim. Eu vou pedir que você fale seu nome e vou dar voz a cada uma de vocês, porque nós vamos aproveitar esse momento para dar voz. Essa audiência aqui, que não era audiência, mas ela vai se tornar uma audiência, a partir deste momento, está sendo gravada e transmitida ao vivo, porque vocês estão aqui representando as mães que estão defendendo, como leoas, a proteção e a tutela das suas crianças. Então, só vou pedir para você repetir e dizer para vocês, falem mesmo no microfone, porque está sendo para que depois nós possamos baixar em audiência e também está passando ao vivo para todo o Brasil. Bom, meu nome é Elia Braga. Está sem o microfone. É Elia Braga, tá? Infelizmente, o número de mães aqui é pequeno, mas no país é muito grande. São poucas que estão aqui representando, porque nós estamos falidas de bancar essa rede judiciária que suga tudo que a gente tem. Estão tentando sugar a nossa alma, mas isso não vão conseguir, né? E a gente está aqui para isso e, assim, não tem condições de todas as mães estarem aqui. Nós não temos condições financeiras. Mas se todas as mães que tiveram conversão de guarda nessa situação e que estão vivendo essa situação brutal que nós estamos vivendo estivessem aqui, o plenário lá não cabia. Tá? Eu tenho certeza disso, mas nós vamos dar voz a vocês. Então, logo seja distribuída pelas comissões, a gente vai avisar e, se necessário for, nós vamos promover uma audiência pública para que a gente possa acelerar e colocando ao vivo, para que outras mães possam falar com a tecnologia que a Câmara dispõe. Eu estou aproveitando este momento e sei dar o meu testemunho de quantas audiências só nós já fizemos
indo ao Ministério dos Direitos Humanos, vocês indo ao Senado, aqui na Câmara, na Procuradoria. Então, eu não poderia deixar escapar esse momento sem que essa audiência pudesse ser transmitida ao vivo, que pudesse ficar registrada como uma audiência pública, muito embora não tivesse tido um requerimento por um objetivo direto em relação a um tema. Eu estou quebrando o protocolo, rompendo barreiras, porque reconheço o esforço que vocês fazem cada vez que vocês precisam vir a Brasília para defender o interesse das crianças acima de tudo. Nós não estamos falando de uma questão pessoal, nós estamos falando de uma coisa muito maior, que são os nossos brasileirinhos e brasileirinhas que precisam de toda a nossa tutela. E isso é que o Estado tem que fazer, isso que cada um de nós tem que fazer. Vou passar a palavra para você. Só um detalhe que eu esqueci de dizer. Tirar um filho de uma mãe é um infanticídio também. Eu perdi a minha mãe em 2011. E eu não superei até hoje. Né? E eu perdi a minha mãe para alguém muito grande, com quem eu não podia disputar. Né? Te entregar a nossa denúncia assinada, porque a gente está dando a cara para bater. Sem medo nenhum. Mãe não tem medo, mãe não tem fronteira. Você. Boa tarde. Meu nome é Marisaura Aleluia Almeida. Eu sou de Gandu. Eu sou de Gandu, na Bahia. Estou muito feliz em estar aqui representando uma causa que é a disputa pela guarda de meu filho. Graças a Deus ele ainda está em minhas mãos. É uma luta de 5 anos, gente. São 5 anos, onde eu já tive mais de 10 processos. Ele já moveu uns 5 processos com modificação de guarda e, ao mesmo tempo, para desviar o foco, exoneração de alimentos ou regularização de alimentos. Chegou um ponto que eu pedi destituição de paternidade e eu aleguei que meu filho deveria viver com o pai, porque a criança, como o nosso amigo falou há pouco, deve ter uma estrutura familiar do pai e a mãe, porque a família é constituída do pai e da mãe. E é um vínculo que se encerra quando o casamento acaba. Mas, no momento que os dois terminam, a mãe tem que ensinar o filho a continuar amando o pai, porque ele vai ser pai para o resto da vida. E o pai tem que ensinar o filho a amar a mãe e ter um respeito. Infelizmente, isso não acontece. Algumas vezes, hoje, graças a Deus, meu filho, ele me defende. Mas, na minha situação, eu tenho inúmeros boletins de ocorrência que ele não tinha o que dizer de mim em relação ao maltrato, à prostituição ou ao uso de drogas, nem a procedência do meu comportamento. Ele conseguiu uma brecha onde hoje eu pedi medida protetiva e pedi para a promotoria de lá de Valença, Bahia, que eu morava em Valença, investigar, porque eu tenho mais de 30 queixas na Polícia Civil de Valença, onde eu não tive direito a uma contra-queixa. Com esses boletins de ocorrência, ele sempre pediu a guarda de meu filho. Graças a Deus, a juíza de lá negou. Mudei de cidade por questão de proteção. E hoje eu estou brigando na cidade de Gandu. E se vocês, mãe, estão passando por alguma situação onde seus filhos são pegos na mão de vocês, e o pai aproveita um momento da entrega para criar algum tipo de tumulto e levar vocês para a delegacia, não deixe acontecer o que aconteceu comigo. Porque foram mais de 20 queixas e eu fiquei calada por medo da polícia, sendo uma pessoa inocente. Não deixem ser oprimidas por violência psicológica, porque é pior do que uma surra, é pior do que um tiro. E a pior calúnia que tem é a difamação. Eu estou aqui também dando minha cara a tapa e peço proteção para essas mães, deputada. Peço proteção, nós somos constantemente ameaçadas. Muito obrigada. Senhora deputada, também peço licença. Eu me chamo Bruno, eu sou representante também do Provida. Estou acompanhando a pedido das próprias mães aqui, não na minha pessoa, mas na pessoa de um padre que já faz essa luta todos os dias nessa casa, na Casa do Povo, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, representando a autonomia dos estados.
Cumprimento a senhora, primeiramente. Quero deixar registrado nos anais dessa casa a importância de esta casa também vincular e, ao mesmo tempo, usar os dispositivos do próprio Código de Processo Civil referente à morosidade do processo. Processo que se alargam há anos, mães que não têm dinheiro para custear todos estes gastos e juízes que muitas vezes se tornam omissos nesses processos por não darem sentenças favoráveis às mães, mesmo com provas contradizendo tudo aquilo que a parte entrou com a alienação parental. Então, peço que fique registrado e que a senhora, como representante das mães, representando do povo, possa estar de forma usando desses dispositivos do próprio Código de Processo Civil para que seja penalizado essa morosidade dos processos e, principalmente, esse custeio que as mães têm gastos. Mães têm até desistido de processo porque não têm conseguir custear esses processos. Processo que tem dado 3.000, 5.000 páginas. Então, são coisas que a gente tem estudado, verificado. Esse é o meu registro aqui, e em apoio às mães, em apoio também ao vosso trabalho. Obrigada, Bruno. Já fica esse registro. De qualquer forma, a ideia, quando entrei com o projeto de lei, foi justamente não entrar no detalhe. No detalhe, que seja uma morosidade local, ausência, muitas vezes, de um perito, ou ausência de um juiz, volume processual. O fato é envolver uma questão de violência contra uma criança, que a tutela seja preservada até que eles sejam suficientes e capazes para dar um resultado. Porque essa morosidade é um algoz muito maior e não se recupera esse tempo. Não se recupera esse tempo. Então, a preocupação nossa foi justamente inibir. Não importa qualquer que seja o motivo. Se há interesse de acelerar o processo, as pessoas vão ter que fornecer os meios. Mas a criança há de ser preservada porque há uma suspeita de crime contra os menores de idade. Essa é a ideia. Essa é a ideia, que, pelo menos, nós não teremos oportunidade de ver uma criança que muitas vezes ficou 1, 2 anos sem a mãe e resta, ao final de contas, qual é o prejuízo quando se provar que havia de verdade crime? Quem recupera? Como que se mensura isso? Não é indenização, é uma lesão emocional na construção de um indivíduo, de um caráter. Então, eu quero deixar para vocês a minha preocupação. Não foi contra a existência ou não da alienação, porque isso é uma luta que tem tempo para a gente conceituar e discutir se nós vamos tirar, se não vamos tirar, como fez o México. Mas, fundamentalmente, a proteção da criança no seu equilíbrio emocional dentro de uma marca que não vai proporcionar esta mudança até que seja apurada pelos meios que cada localidade tem. Essa criança não pode ser a maior vítima do próprio processo. Ela não pode ser a maior vítima até pela ineficiência da máquina pública, que não dispõe, às vezes, daquele recurso imediato. Ela não pode ficar junto com o volume de processos, seja por ter mais de 3.000 páginas ou por ter muitos processos a serem julgados. O fato é que a iniciativa surgiu a partir do contato com tantas situações de que tudo para na tutela da mãe até que o processo que está envolvendo a questão da denúncia seja julgado. Mas fica aqui esse seu registro, porque não adianta ter leis, e eu quero dizer isso, sem que a sociedade civil se movimente para que essa lei seja fiscalizada e cumprida na ponta. Então, movimentos como esse trazem à tona um problema que muitos nem conhecem no Brasil, que é a denúncia que se faz de uma violência contra uma criança, seja ela na forma física, sexual, ou até de prostituição, tantos outros crimes que o ECA prevê em relação à criança, mas que essa denúncia acaba virando contra o próprio denunciante. É isso que nós temos que proteger. Mas fica aqui, Bruno, o seu registro e o meu compromisso de estar atento a cada passo. E eu queria perguntar a cada uma de vocês se tem alguém que queira fazer uso da palavra. Você quer? Boa tarde. Muito obrigada, deputada Soraya e as nossas queridas Valéria e Marília Rivas, que estão nos dando
muita força nessa luta. A gente reconhece há muito tempo, assim, os rostos de vocês são as primeiras visões de alento que a gente teve aqui dentro. Assim. Então, eu queria agradecer em nome do coletivo. E, repetindo que a gente conseguiu trazer aqui 9 mães dessa vez, muitas juntando esforços, que mães que não podiam vir, mas tinham condição de pagar passagem, pagaram para mães que tinham condição de vir, mas não podiam pagar passagem. A gente está assim, arruinada financeiramente por causa desses processos. Eu já sou uma que eu não sei mais se eu tenho condições de entrar com novos processos, porque esses processos geraram sucumbências que levaram tudo e me endividaram. Então, assim, sobre a questão do infanticídio que entendeu? Se tirar uma criança de uma mãe. Então, para a criança, se estava saindo aqui, até a IBDFAN divulgou um dado de um CID que seria, foi até um erro de leitura, dizer que a alienação parental CID, existe um CID para afastamento do cuidador. Ou seja, você arrancar uma criança do cuidador gera uma patologia. Então, o que essa lei de alienação parental está fazendo é exatamente isso. Está arrancando crianças dos seus cuidadores com um argumento, muitas vezes, falacioso, entendeu? De defesa de um abusador, de defesa de um agressor. Porque o agressor ele vai ter um advogado que ele vai contratar e esse advogado vai se valer desse recurso. Por que não? Ele é advogado, ele está lá para defender. E essa falácia está levando a cabo vidas. Né? Já temos mortes. E as que continuam vivas são mortes em vida. Entendeu? De crianças, de mulheres e crianças. Então, assim, muitos dos abusadores sofreram abuso na infância. E por não ter conseguido, de alguma forma, tratar, superar né, acabaram repetindo com os próprios filhos, assim, dentro do coletivo. Muitos casos de pais que abusaram dos filhos foram abusados na infância. Então, a gente fica entre a cruz e a espada porque a gente não sabe, porque a gente reconhece, em algum momento, que esses pais também são vítimas, e a gente reconhece que os nossos filhos, que foram vítimas hoje, serão possíveis, então, agressores no futuro, se eles não forem bem encaminhados. E é isso que a gente está fazendo com a nossa sociedade. Nós teremos uma sociedade em que eu me pergunto, entendeu? Quando meu filho crescer, se ele cometer um abuso, se ele for um agressor, ele vai ser o culpado? Ou é a juíza que condenou ele a isso? Porque ele estava muito bem protegido com a mãe dele, sabe? Então, assim, é o caso de muitas crianças. E outra coisa que a gente quer pedir é que se faça urgentemente um levantamento. Não há um levantamento no Brasil a respeito das decorrências de uma denúncia de abuso. Existem campanhas alertando para denunciar diante de qualquer suspeita. Diante de qualquer suspeita, denuncie. E aí, quando você tem uma suspeita que você vai denunciar, você é obrigado a lavrar um boletim de ocorrência, sem prova, porque ninguém vai analisar antes que você denuncie. Então, assim, e aí você fez uma denúncia e chega a prova. E aí essa denúncia foi falsa, porque a prova não foi contundente. Mas não foi falsa a denúncia, só não tiveram provas. Mas por que o fato de uma prova não ser aceita implica necessariamente em uma denúncia falsa, que é o que tem acontecido? Então, essa questão de você poder reverter a guarda após o que tem acontecido é que, após esse encerramento, tem processos criminais que demoram, mas tem outros que encerram muito rápido. Não temos prova suficiente, arquivamos o processo por falta de provas. E aí o agressor ganha a guarda. Então, assim, tem que ter atenção também nesse aspecto, porque a falta de prova não significa que não houve. A gente sabe que 96% dos abusos não deixam marcas, não há como se ter prova. E se o relato de uma criança, que é o único indício que a gente tem, né, não é considerado como prova, então a gente tem que rever todo esse sistema, porque assim não pode, entendeu? Diante de uma obrigação que uma mãe cumpre, o seu dever de proteger uma criança, de levar a averiguação, às vezes não é nenhuma denúncia. Às vezes ela tem o dever de averiguar. Uma criança relatou uma situação muito assustadora,
E ela tem o dever de levar especialistas, ela não é especialista. A gente não aprende a fazer as perguntas certas. Num caso, a gente não aprende a periciar uma criança. Então, por que a gente pode ser incriminada por ter feito perguntas que induziram a criança a responder? A gente não sabe. Ninguém, quando a gente vai num sistema, num hospital para verificar isso, eles dizem que não vão nos atender sem a gente faça um BO. Então, no próprio hospital, eles nos orientam a gravar um vídeo, a perguntar para a criança. E a gente pergunta. E a gente agora é incriminado. Então, assim, qual é a responsabilidade do Estado na apuração dessas denúncias? É punir a mãe? É só isso que tem acontecido. Então, assim, não havendo dados a respeito disso, a gente foi procurar, não encontrou, nós mesmos começamos a planilhar os nossos dados. Então, assim, dentro do coletivo, nesses 2 anos em que eu fui tendo acesso, junto com outras mães, a casos, e que a gente foi recebendo os casos, a gente conseguiu juntar assim, 137 casos. Em planilha, eu tenho 103. Que eu comecei a fazer com as próprias mãos, com meus escassez de recursos, porque eu nem sou assim, especialista em Excel, mas para entender o que estava acontecendo. Então, de 103 casos, a gente tem 53 que são de denúncia de abuso. E das decisões que a gente tem, 90% dos casos, mais de 96% dos casos, das mães perderam a guarda. Então, assim, eu diria, diante do quadro que a gente vive, não denuncie, porque vai ser pior. Porque se a gente não tivesse denunciado, a gente estava dando um jeito de proteger nossos filhos. E eles foram entregues para os abusadores e a gente está sendo afastada. A gente não pode nem perguntar, a gente não pode, sabe, a gente não tem direito a fazer mais nada por eles. Entendeu? Então, acusadas por acreditar neles, né, Luz? Então, assim, quem vai ser o culpado dessas crianças no futuro? Porque essas crianças, no futuro, elas não vão ser crianças, necessariamente, que possam responder pelos seus atos. Deputada, posso ter a palavra? Por gentileza? Obrigada. Eu quero que a senhora saiba, do fundo do coração, que eu sou imensamente grata ao todo o gabinete da senhora. Independente de providências tomadas só pelo respeito e pela atenção que nós tivemos. Eu gostaria de fazer um breve resumo que se baseia em violência institucional através da cegueira proposital do Poder Judiciário. Então, resumidamente, é essa a minha afirmação. Desde 2012, eu vivo, na verdade, eu sobrevivo, e a minha filha, de 7 anos e meio, sobrevive. E, mesmo diante de provas, como fotos, vídeos, áudios, provas que não deixariam dúvida, existem dúvidas e eu não posso hoje proteger a minha filha como todas as outras mães. Então, eu acredito que todo e qualquer projeto que venha a tramitar tenha que ser levado em consideração essa cegueira proposital e os estudos psicossociais que estão servindo de a nova bola da vez. Então, apresenta-se provas que não deixam dúvidas e pede-se estudo psicossocial. E o estudo psicossocial vem que a criança está perfeitamente feliz com o seu agressor. Então, é isso. O caso vai muito além de falsas memórias, da questão psicológica, mas dessa questão dessa cegueira proposital que não está atendendo os pedidos da mãe em proteção aos seus filhos. Só isso. Muito obrigada. Eu vou responder a todas depois. Tá? Seu nome? Boa noite. Meu nome é Márcia Cristina. Eu, imensamente, junto com as meninas, todas as mães aqui, da mesma forma, muito grata a vocês pelo respeito. Digo respeito porque acalenta nosso coração quando alguém realmente dispõe do tempo para ouvir, né? Para dar ouvidos assim a um grito, a um grito assim de dor, que é o nosso grito, é a dor de assim que todas nós estamos com o coração partido. Então, com todo o respeito a vocês aqui, vocês estão diante de uma pessoa que tem um filho de 4 anos e meio para 2 anos, desculpa, 5 anos, tá? Eu sofri, meu filho foi tirado de mim simplesmente porque eu sofria todo tipo de violência doméstica, agressão. O pai do meu filho, réu, confesso, preso 2 vezes, com histórico de antecedentes criminais, entre outros, violência contra outros relacionamentos, outras mulheres, que eu vim a saber depois,
agora, recentemente, com o decorrer do processo. E meu filho, em virtude disso, eu trabalhava fora, algumas vezes meu filho reclamava, é claro, né, dodói aqui, dodói ali, e essas coisas foram entrando num âmbito onde apareceu, inclusive, lesões mesmo nos órgãos, tudo. Tem o exame do ML, sim, para lesões, tá? Existe o boletim de ocorrência, as prisões dele, Lei Maria da Penha, ele estava respondendo processo penal. Devido à violência que eu sofria. Eu me separei por tentar proteger meu filho da violência que ele sofria, porque eu acreditei nele. E não só para mim, ele disse para a babá que cuidava dele, ele disse para a testemunha, para senhoras que me tenho como assim, a amizade, do relacionamento, do convívio. Ele reclamava, ele falava para as pessoas tudo o que ele vivenciava em relação ao abuso sexual. O meu filho foi violentado pelo genitor. E sabe com quem está meu filho nesse momento, senhoras? Com ele. Em sã consciência, é concebível uma mãe, me desculpa emocionar, ser agredida, ser puxada pelo cabelo, ser colocada a cara num vaso sanitário e dizer à sua filha, desculpa, você está tentando insinuar que eu sou pederasta porque teu filho está tentando dizer tal coisa para você. Eu te mato, eu isso, eu aquilo. Eu tenho mais de 20 BOs. O que acontece é que a vara de família do Paraná, da 5ª Vara de Família de Curitiba, onde eu estou, vou falar do meu estado, o que ela faz? Ela leva um parecer para a vara criminal dizendo essa magistrada está convicta que não houve abuso. A vara de família, ela está tentando fazer a vez do criminal e o processo criminal simplesmente não anda. Não anda. No dia 22 de dezembro de 2017, a vara de família, com todo esse histórico, o pai do meu filho devendo alimentos no ano de 2016, no ano de 2017, no ano de 2017, sendo 7 meses subsequente, com pedido de execução de prisão, a vara de família negou tudo. A vara de família, todos os oficiais de justiça diziam que não encontrava o paradeiro do meu filho, mesmo eu dando o endereço e a hora que ele ia buscar para as visitas, quando ainda a guarda estava comigo. Entende? Como com a vara de família reverte a guarda de um cara que bateu na esposa. Eu separei por questão de violência, por questão de abuso sexual contra o meu filho. Eu não sou alienadora. E o abusador se faz valer da lei de alienação parental para simplesmente se safar do crime de violência doméstica e do possível abuso contra o meu filho. Os 2 inquéritos policiais estão lá em aberto ainda. A lei Temer, de março de 2018, me desculpe se eu dei a data errada, mas eu me lembro bem que a lei diz, ela é vigente atual, artigo 21, a vítima não pode estar na presença do abusador. Pergunto a vocês, violência institucional, sim, sim. Abaixo, magistrados que querem infringir a lei, que não respeita a Carta Magna, que não respeita filho, futura geração, não respeita mulheres, não respeita. Sabe, eu estou aqui para me desabafar, porque hoje meu filho está nas mãos dessa pessoa, tá, que ficou 2 anos praticamente sem pagar alimentos e reverter a guarda, tendo 2 inquéritos policiais de investigação, tá, de violência sexual contra o meu filho. Meu perdão pela exaltação, meu perdão mesmo. Meu perdão. Tranquilo. Meu nome é Gorete Bússola, sou presidente da ONG Todas Marias de Curitiba. A Márcia está conosco, a Cris Márcia. Possivelmente o caso dela no Paraná é um dos mais escandalosos, o que está acontecendo. Eu não posso falar aqui, mas nós estamos com 4.000 mulheres sendo atendidas em situação de violência. Dessas 4.000 mulheres, 477 são mães de crianças abusadas, 132 são LGBT. Dessas 132 LGBTs, 129 foram abusados. Nós temos 9 homens abusados. Está aqui o nome de 38 mulheres sendo consideradas alienadoras que nós temos na ONG Todas Marias.
Recentemente, há um mês, eu acho que 36 dias hoje, Mileide supostamente tenha matado o filho de 4 anos e tenha se suicidado em Cambé, né, uma policial, que teve a reversão, que ligou para mim um pouquinho antes e disse: Gorete, eu preciso fugir porque eu não vou entregar para o abusador, e a justiça determinou a visita. O que está acontecendo no Paraná, possivelmente, a maior gravidade está no Paraná. Está havendo compra de laudos, venda de laudos, né? Cidade do interior, são crianças, são pessoas que, dentro do judiciário... Bom, enfim, eu não quero fazer esse tipo de denúncia, porém, são todos amigos, né? Está acontecendo um escândalo. É um escândalo que está acontecendo no Paraná, mas é um escândalo que está acontecendo em Portugal. Nós temos 9 mães em Portugal, embora lá não exista a lei da alienação parental, mas também são mães que estão tendo reversão de guarda. Teve uma mãe que teve o neném e ela estava com uma herpes na boca. Isso foi suficiente para tirar a criança dela e entregar para o abusador, para o agressor, né? Enfim, são escândalos muito grandes. Eu ouço todos os dias crianças falando comigo. Recentemente, uma criança de 10 anos falou para mim: você é tão inteligente, você não pode fazer nada, que eu tenho que ser... Eu preciso visitar meu pai? Quantas crianças, quem serão nossos filhos amanhã? Nós precisamos de vocês. Nós precisamos muito mais do que tapinha nas costas. Nós precisamos de políticas públicas de verdade para as mulheres. De urgência. É emergencial. É muito mais importante, inclusive, nós precisamos de ajuda. E muito obrigada por nos ouvir. Isso aqui precisava estar cheio de políticos. Precisava estar cheio de homens aqui, porque nós não somos mentirosas. Nós não somos loucas. Porque se todas nós resolvermos pedir benefício, porque nós todas somos loucas, né? Nós todos somos alienadoras. Devolvam nossos filhos. Muito obrigada.